Vamos lá. Pode ir? Bom, boa noite a todos, obrigado pela participação. Nós temos a grande honra de ter o Makoto aqui com a gente hoje. Aproveitem bem para tirar todas as dúvidas, sugar tudo que ele tem de melhor, tá bom? Bem-vindo, Makoto, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, querida. Obrigado, Pri. Obrigado, Veiga. É o contrário, uma honra para mim estar aqui com vocês. Tenho vários amigos aqui, o serviço é de excelência, então para mim é uma honra do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal também estar com vocês. Obrigado pelo convite mesmo. Posso começar já, Veiga? Vou compartilhar? Deixa eu só te apresentar formalmente. Tá bom. Vou te apresentar formalmente, tudo bem? Então, o Eduardo Makoto, ele é professor adjunto da Unifesp, e, além disso, ele é coordenador do Fellow de Rinologia na Unifesp e vice-chefe do setor de rinofaringologia da Unifesp. E também é supervisor da residência médica da Unifesp, ou seja, ele tem bastante dor de cabeça na vida. Makoto, brigadaço pela sua presença. Eu acho que você é um cara que sabe muita rino, eu acho que você é um dos destaques brasileiros e, quem sabe, mundiais da rino. Eu acho que a galera vai aproveitar muito a sua aula. Brigadaço, viu? Divina, obrigado, meu querido. Deixa eu compartilhar aqui, então, para vocês. Deixa eu só ver se vai aparecer o vídeo aqui. Que legal. Eu não consigo só ver o chat, então, na verdade, se alguém quiser interromper para perguntar, fique à vontade. Da minha parte, não tem problema, não. Bom, o Veiga pediu para eu falar para vocês sobre o up-to-date no tratamento das rinossinusites em geral, o que há de novo. Eu tomei a liberdade, Veiga, de focar mais na crônica, porque senão acho que a aula ia ficar muito, muito grande se a gente falasse de aguda e crônica junto. Se precisar, depois a gente faz uma outra de aguda. Up-to-date em 2021 implica falar do EPUS e implica falar do ICAR, que é a diretriz americana. O EPUS é a diretriz da Sociedade Europeia de Rinologia e o ICAR é a diretriz da Academia de Rinologia dos Estados Unidos. Então, é como se fossem a ABR daqui, né? Academia Brasileira de Rino. É diferente só, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele Clinical Practice Guidelines, que era feito que seria a BOL deles lá, né? A Academia Americana de Otorrino. Então, agora a gente está falando de diretrizes feitas pelas sociedades de rinologia especificamente. Deixa eu passar aqui para vocês. Só, como eu falo de tratamento, acho que é importante vocês saberem que eu sou speaker e presto consultoria para essas indústrias. Não tem conflito específico na aula, mas como a gente vai falar de tratamento, acho que é importante, até porque eu estou falando mais das diretrizes, mas é importante vocês saberem, tá bom? Bom, aqui a parte básica de rinocinusite, se a gente, como tudo em medicina, se a gente fragmentar o nome, it é inflamação, rino, nariz, sino, seios, então inflamação da mucosa do nariz e dos seios. E hoje em dia a gente não tem falado muito só em sinusite, porque tem um contínuo do nariz para os seios e que, clinicamente, às vezes é difícil de eu separar quando a inflamação está só no nariz, quando a inflamação está só no seio ou quando a inflamação está nos dois. É só por causa disso. Mas, na prática, é a boa e velha sinusite que a gente falava já há 20 anos, tudo do mesmo jeito. Que, na maior parte das vezes, envolve mesmo as duas partes, sabe? Envolvem tanto a parte nasal como a parte sinusal. Makoto, mutou. Recording in progress. Mutou o seu microfone. Pronto, agora desmutou. Eu vi, apareceu para mim que eu estava sendo mutado. Agora voltou. Então, deixa eu ver onde... eu estava aqui. A gente estava... Então, falamos de sinusite, né? Que é uma sinusite que a gente sempre falava, mas hoje em dia a gente só chama de rinocinusite porque é difícil separar de um lado para o outro. Eu vou começar pelo EPUS, porque aqui no Brasil a gente fala bastante do EPUS. Os centros, né, de universitários, os centros de ensino de otorrino, gostam bastante do EPUS. E o EPUS realmente é muito bom. Isso acho que todo mundo já está careca de saber, né, que são 12 ou mais semanas para se considerar uma sinusite crônica, sendo que eu preciso ter 2 critérios subjetivos, né, sendo que um deles precisa ser obstrução ou rinorreia, aí pode associar ainda a facialgia ou alteração de olfato, associado a critérios objetivos, né, na endoscopia e na tomografia. Então, isso que é o diagnóstico da crônica, tá? Reparem que na crônica, habitualmente, eu preciso dos 2 lados para a gente poder
fechar o diagnóstico, tá bom? E aí, ó, se você for comparar com o iCar, eu prefiro do americano por alguns motivos, eu vou mostrar aqui nesses slides. Então, vamos lá. Primeiro, o americano também fala em 2 ou mais sintomas, e o americano também fala que tem que ter critério objetivo na jogada. Mas se vocês derem uma olhadinha, ó, a gente tem duas diferenças básicas em relação aos critérios subjetivos, em que no americano não tem aquela obrigatoriedade de ter que ser obstrução ou rinorreia. Na verdade, se você tiver 2 desses 4, o americano já considera que é sugestivo de sinusite crônica. Mais ainda, o americano ele coloca que a rinorreia de sinusite crônica e de sinusite aguda, né, a rinorreia de sinusite é purulenta. O europeu não, o europeu fala qualquer rinorreia, então coriza entra na jogada. Então, pelo critério europeu, a gente acaba colocando muita rinite alérgica, por exemplo, dentro do balaio de gato das sinusites crônicas, tá? Mais ainda, os objetivos não têm tanta diferença. Na verdade, eles falam de jeitos diferentes, mas é a mesma coisa. Tem que ter alguma coisa positiva na endoscopia ou tem que ter alguma coisa positiva na tomografia, tá? Essa que é a ideia do critério objetivo, até para tirar esse monte de rinite alérgica que pode entrar na jogada se você colocar só o critério subjetivo, tá bom? Só que o americano deixa bem claro que o sintoma sozinho tem alta sensibilidade e baixa especificidade, ou seja, eu chamo todo mundo de sinusite crônica, mas na prática eu estou errando demais quando eu uso somente os sintomas, tá? Tanto que, ó, o americano ele colocou na diretriz desse ano aqui, usar sintomas com sinais para diagnosticar é recomendado. E somente sintomas não é recomendado. É o contrário até, é recomendação contra para eu fechar um diagnóstico de sinusite crônica somente com sintomas. Aí ele coloca que endoscopia e exame de imagem são recomendados, e ele deixou um pouco em cima do muro o que eles acham, e que eu concordo que assim, a tomografia é melhor do que a endoscopia. Ah, então não é para fazer endoscopia? Não, não falei isso. A gente vai fazer endoscopia nasal em todo mundo porque a gente é otorrino. Mas a chance de eu ter um falso negativo na endoscopia é muito maior do que a chance de ter esse falso negativo na tomografia. Então ele até coloca que a tomo, olha que interessante, o americano coloca que a tomo é mais sensível que a endoscopia nasal. E que para o americano é importante fazer logo uma tomografia para fechar o diagnóstico e você tratar adequadamente, para você não estar comendo bola de outros diagnósticos, tá bom? Já o europeu, ele fica mais em cima do muro, e se você pegar a diretriz antiga europeia de 2012, eles falam que a tomografia tem que ser deixado só no final aqui, ó. Considera essencial a tomo em sinusite crônica somente após falha da terapia clínica apropriada, ou se você vai fazer um planejamento cirúrgico. E aí chega no ponto principal que eu queria colocar para vocês, que para quem trabalha no consultório no Brasil deveria usar a diretriz americana. A diretriz americana é exatamente o que a gente faz no consultório privado. Enquanto que quem trabalha nas universidades e no SUS, aí sim deveria usar a diretriz europeia, porque a diretriz europeia é perfeita para o nosso SUS. Por que ela é perfeita para o nosso SUS? Porque a diretriz europeia faz isso, ó. Ele faz uma hierarquização do tratamento, do diagnóstico e da terapia. Então, para o SUS, isso seria ideal. Na Europa tem os farmacêuticos clínicos, né? Então eles colocam até a primeira parte aqui, que seria a farmácia, que diagnosticaria uma sinusite crônica só com sintomas. Isso, obviamente, não é a nossa realidade. Aí, nesse paciente que tem um diagnóstico, ele seria sugerido que pode ser feita automedicação, basicamente lavagem nasal e corticoide tópico, que lá eles têm bastante corticoide tópico OTC, né? Aqueles que não precisam da receita, que ficam na gôndola, lá no balcão, fora do balcão, na verdade, né? Não melhorou, ele iria para uma atenção primária, para o médico do posto de saúde, para o clínico do posto de saúde. Lá, ou no caso, até a gente pode, para o Brasil, talvez a gente estaria aqui entre o clínico do posto ou pensando já num otorrino, numa atenção secundária, vamos dizer assim. Que ele vai juntar os mecanismos fisiopatológicos para tentar fazer um tratamento mais adequado, vamos dizer assim, sabe? Então, o clínico teria que ver, ó, você tem asma também, vamos tratar essa asma. Você tem uma rinite associada, vamos tomar cuidado com as coisas de rinite. Ele vai fazer o compliance, ou seja, ele vai checar se o paciente está usando o mesmo remédio. Então, essa que é a função do médico do posto de saúde. Claro que
Na nossa realidade, isso daqui se confunde, né? Essas duas coisas se confundem porque a gente não tem ainda, não temos o farmacêutico clínico bem estabelecido. E o que iria para atenção secundária, aí, no caso, vamos, por exemplo, no ABC, iria num quarteirão da saúde, por exemplo. O paciente que iria no otorrino do quarteirão da saúde, esse otorrino do quarteirão da saúde teria que fazer endoscopia nasal, e aí ele vai fazer um diagnóstico já um pouco mais definido, e se fosse um caso cirúrgico, mandaria lá para vocês na universidade, mandaria para a gente também na escola, e assim por diante. E aí ele pode... Aí que entra a tomo. A tomo entra aqui no final do ciclo aqui do diagnóstico. Então, vejam como é diferente. O americano, essa tomografia, ele fala que tem que estar aqui, ó, no começo. Tomografia é essencial para ele para fechar o diagnóstico. O europeu fala para você ir tratando, porque nessa você vai tirando a rinite alérgica da jogada, você vai tirando aquela sinusite crônica mais tranquilinha que melhora só com spray nasal, até que só aquele cara que realmente não está melhorando que vai chegar no topo aí da pirâmide do atendimento, tá bom? Bom, como vocês viram, a gente pode classificar a sinusite de várias maneiras. Isso vai de acordo com a iniciativa Medicina de Precisão, que foi um projeto até da Casa Branca mesmo, há algum tempinho já. E o que é a medicina de precisão? Só para vocês entenderem, a gente ensina muito uma medicina tradicional, foca no médio, foca na média, né? Lá no centro da curva de Gauss. Enquanto que a medicina de precisão, ela também abordaria as individualidades. Na prática, o que eles falam lá nos Estados Unidos, que você tem que mudar daquele padrão de roupa de tamanho único para um padrão de roupa sob medida. Isso é muito importante no paciente sinusite crônica. Claro que vai ter aqui os dois desvios padrão para cada lado, vão resolver com aquele nosso tratamento tradicional. Mas vai ter alguns pacientes diferentes que eu vou precisar fazer uma terapia um pouquinho mais específica, tá bom? E o que é fazer essa terapia específica? É o tal do fenotipar e endotipar, que a gente já tem falado há um monte de tempo. Aqui mais para os residentes, fenotipar basicamente são as características observáveis, né? Tem ou não tem rinite, tem asma ou não tem asma, tem alergia à aspirina, tem alergia a álcool, sabe? Tem intolerância a outros tipos de alimentos. Isso é fenotipar. Enquanto que endotipar, eu vou ter que usar um exame de sangue, algum exame específico para ver algum marcador. Tipo, tem IL-5 aumentado, tem RAST positivo para poeira, tem RAST positivo para fungo, faz uma biópsia, tem eosinófilo na mucosa, isso que é endotipar. Isso é importante porque a gente consegue selecionar qual caminho esse paciente vai seguir e qual caminho a gente vai seguir para esse paciente. Isso é uma coisa interessante que agora a gente tem subsídios para fazer isso, porque eu falo isso de fenotipar e endotipar desde 2011. Isso é um slide meu de 10 anos, mais de 10 anos, né, que foi no começo de 2011, e no começo de 2011 eu já falava, tem que investigar mecanismo fisiopatológico, vamos ter que classificar os pacientes em perfis específicos para fazer uma terapia adequada. Qual que era o problema? Em 2011 eu não tinha nem método para separar esses pacientes e nem tratamento diferente para ser feito em cada perfil de paciente. Agora a gente tem, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. A primeira fenotipagem é essa clássica, com pólipos, sem pólipos. O americano usa até hoje, tá? De 2011 ainda, 2021, perdão, usa, mas o EPUS ele quis mudar um pouquinho, o EPUS quis ser um pouquinho diferente. Então, o que o EPUS vai falar? O americano fala no tradicional, crônica com pólipos, crônica sem pólipos e fúngica alérgica, doença respiratória exacerbada por aspirina e fibrose cística, né? Agora, quando você tem o americano trouxe... Isso aqui foi um trabalho do Harvey já há uns 5 anos que ele tem feito esses estudos, e aí ele mostrou que a gente pode classificar a sinusite crônica em 3 fenótipos. Doença atópica do compartimento central, rinocinusite crônica eosinofílica e rinocinusite crônica não eosinofílica, perdão, que a gente chamava de neutrofílica antes. Na prática, eu até coloquei desse jeitinho, porque a crônica eosinofílica é muito parecido com o que a gente chamava de crônica com pólipos. A crônica não eosinofílica é muito parecida com o que a gente chamava de crônica sem pólipos. E a doença atópica do compartimento central era aquela crônica com pólipos mais leve. Aquele que tinha a ver com rinite, que pegava mais a parte lá da concha média, que se operava e curava o paciente. Isso eu escutava muito antigamente em congresso. Pô, você fica falando aí que na escola as sinusites não melhoram. Lá no meu consultório eu opero a sinusite, fica bom o resto da vida. É verdade, porque no consultório a gente acabava... Isso no meu também, no meu consultório eu pego muito mais paciente com doença atópica do compartimento central, enquanto que
Lá na escola, por exemplo, a gente pega mais essa crônica eosinofílica, que é mais grave, tá bom? Bom, então como que a gente vai dividir isso? Essas são categorias das crônicas primárias, são aquelas que não têm causa evidente. O que seria uma secundária? Uma por causa de Wegener, Churg-Strauss, outras granulomatoses, fibrose cística, essas que são as secundárias. Na escola, por exemplo, as secundárias correspondem a 6% dos nossos pacientes de sinusite crônica. Então, a grande maioria acaba sendo esses mesmo. E aí, está dividido desse jeito, porque é bem mais ou menos a faixa etária de início dos problemas. Então, o cara da tópica do compartimento central é da rinite. Rinite começa de criança, então ele já começa a ter sintoma de sinusite lá pela adolescência. A crônica eosinofílica é o pólipo clássico, que é em torno dos 40 anos. E a não eosinofílica já é aquela meio diferente, que vai pegar um pouquinho mais velho, dos 50 para os 60, tá bom? E como que eles são diferentes? Ó, então, a tópica do compartimento central lembra da rinite. Início precoce, é sensível a corticoide, geralmente não tem tanta hiposmia, né? Não é comum um paciente de rinite alérgica falar que perdeu totalmente o olfato. Geralmente o cara da rinite alérgica tem um monte de atopia associada. É o cara que tem asma de criança, né? Asma alérgica. E se você fizer um prick test, vai dar positivo para 1 ou 2 alérgenos, pelo menos. Muito bom. A crônica eosinofílica é o clássico, então, do pólipo, que é em torno dos 40 anos, e a história bem típica dele é o cara que estava bem, aí de repente ele falou que ficou gripado, e depois dessa gripe que ele teve, ele não para mais de ter gripes, de ter sinusites. Se você perguntar, geralmente esse paciente ele refere ao corticoide com a pílula milagrosa. Engraçado isso, que o paciente fala mesmo, às vezes, só melhoro com corticoide. Ele é muito córtico dependente, precisa de antibiótico algumas vezes, e esse é o cara que tem hiposmia também. Polipose é clássico, né? Às vezes, quando o paciente vem para o consultório... Agora, com a Covid mudou, né? Mas antes da Covid, quando o paciente vinha com o consultório com queixa principal de olfato, a gente tinha que descartar polipose. É um paciente que muitas vezes não tem alergia, pode ter asma sim, mas é uma asma que se inicia depois de adulto, e muitas vezes essa asma vai se iniciar depois do quadro de sinusite crônica. É um paciente que tem intolerância à aspirina, intolerância a álcool também, e como ele não tem muita atopia, quando você faz o prick test, muitas vezes vem negativo. Isso eu falo sempre, na minha tese de mestrado e doutorado, eu avaliei pacientes, fiz a parte genética de pacientes com polipose, e um dos critérios de exclusão era ter prick test positivo. Vou te falar que a enorme maioria dos pacientes que eu testava realmente eram negativos. Foram poucos que a gente acabou tirando. E na não eosinofílica é um início mais tardio, tem a ver, por exemplo, com mulheres e peso aumentado, não é córtico dependente, isso é um grande problema, porque a gente baseia muito o nosso tratamento no corticoide, né? Ele não é córtico dependente, e não tem hiposmia geralmente associada. Não tem alergia, e pode ter uma asma que também é chata, viu? Uma asma que não melhora muito com corticoide inalatório, porque ela não é córtico dependente. E geralmente esse caso geralmente é bem negativo a parte alérgica em si. E como que você vai fechar esse diagnóstico? Na atópica do compartimento central é o sinal do halo aqui. O halo é como se você pensasse que tem um halo preto, né, de ar ao redor da inflamação aqui cinza do meio do nariz. Então esse é aquele paciente que a concha média é inchada, que tem pólipo na concha média, que a concha inferior é inchada. Então ele está centrado aqui nessa parte do compartimento central, por isso que o nome fala isso mesmo. Se você biopsiar esse paciente na cirurgia, por exemplo, você vai ver que a eosinofilia dele é alta, vai ter mais do que 10 eosinófilos por campo de grande aumento, que é maior do que 400 vezes. Só que você faz o exame de sangue e o hemograma não costuma ter eosinofilia sérica, tá? E como é por alergia, ele vai ter geralmente o RAST, né, IgE específico aumentada, tá bom? A crônica eosinofílica aí geralmente é aquela tomo que está tudo velada, e muitas vezes tem isso daqui que é uma neosteogênese, que os otorrinos às vezes até confundem achando que é uma displasia fibrosa nesse paciente. Na verdade não, é só pela osteogênese mesmo da sinusite crônica. O grande X da questão é fazer a biópsia para diagnosticar, mas ele também tem eosinofilia sérica alta, tá? E na crônica não eosinofílica, ele também vai ter um velamento bem amplo, mas não vai ter eosinofilia quando você faz a biópsia. Ele vai ter menos do que 10 eosinófilos por campo de grande aumento, tá bom? Então, como que a gente endotipa? A gente dá para fazer a seguinte coisa aqui, ó. Um hemograma, que você vai ver o eosinófilo,
faz uma dosagem de IgE total para ver se o IgE está muito aumentada, faz algum tipo de teste alérgico ou prick teste. Na escola a gente faz o prick, no consultório eu mando para o laboratório fazer o rastro mesmo, o imunocap, né, na verdade, que é mais fácil. E esses pacientes, a gente precisa fazer o anátomo patológico mesmo, sabe? O ideal é até fazer no consultório, mas isso não é uma realidade nos consultórios de otorrino, então, pelo menos antes da cirurgia, vale a pena fazer essa biópsia aí para a gente tentar classificar esse nosso paciente, tá? E o problema é que a biópsia não é tão fácil de fazer e o laboratório, né, o patologista precisa fazer para vocês. Isso daqui, a Gabi e a Juju, elas conseguiram conversar lá com o Fabiano, que é o docente lá responsável por essa parte da patologia de cabeça e pescoço, e ele comprou a ideia e começou a fazer do jeito que faz nesse trabalho aqui da Jessica Grayson, né, que é do grupo lá do Harvard. A gente tem uma série de informações, na prática mesmo, o mais importante é esse, a contagem de eosinófilos, né, por campo de grande aumento. Os outros a gente não tem ainda tanta relevância clínica, mas esse daqui é o que a gente tem no momento. E, claro, a mucina, se ele conseguir identificar a mucina, aí já direciona para a fúngica alérgica. Aqui, dos laboratórios, eu consegui pedir que o Ferdinando Costa fizesse. Eu mandei uns e-mails lá, eles começaram a fazer. Não tenho nenhum conflito de interesse, tá, com o laboratório, foi meio que uma gentileza que eles fizeram aí de fazer a avaliação. Então, nos pacientes, eu tenho mandado meus pacientes de fora para fazer do hospital, mando direto para o Fernando Costa, que é para poder fazer essa contagem aqui, tá bom? Bom, então, com isso a gente fechou mais ou menos como que está sendo feito, qual o up-to-date de diagnóstico dos pacientes. Agora vamos para o up-to-date de tratamento. Isso daqui não é tanto um up-to-date, né, esse slide, porque o objetivo é o controle clínico desde o EPOS de 2012, como vocês estão vendo aqui. E o que é controle clínico? É uma situação em que o paciente não tem sintoma que incomoda, que você passa a endoscopia, lá o endoscópio, o nasofibro ou qualquer outro instrumento óptico e não tem uma mucosa doente e que você não está precisando fazer medicação sistêmica. Porque antigamente era muito comum o paciente não ter sintoma, a mucosa estava maravilhosa, mas era às custas de um diprospan por mês. E a gente sabe que isso acaba fazendo até mais mal para o nosso paciente, então é uma coisa que não é recomendado mesmo que se faça, tá? Só para ter uma ideia, né? Lá no setor de rinologia, como a gente acaba, obviamente que estão viés de seleção, porque a gente acaba incluindo só os pacientes que estão ruins e continua acompanhando, mas a nossa casuística lá, como pega muito sinusite crônica eosinofílica, a gente tem mais de metade dos pacientes num perfil descontrolado, apesar do tratamento clínico adequado. Como que eu faço, então, para atingir esse controle clínico? Então, eu vou começar com um tratamento clínico apropriado. Se controlar, ótimo. Se não controlar, você vai para a cirurgia. Se controlar, ótimo. Se não controlar, você vai para a terapia tópica. Era a antiga terapia sanduíche que a professora Valerie Lund e a Fockens falavam bastante, tá? Vamos falar de cada um desses tópicos, então. Vamos começar pelo tratamento clínico apropriado. O tratamento clínico, a gente tenta fazer... Antigamente se falava muito de tratamento clínico máximo, que era uma associação de medicamentos para tentar evitar a cirurgia. Só que não tem um consenso assim do que é o ideal para fazer, até porque, como vocês viram, a gente tem sinusites crônicas diferentes. Então pode ser que um resolva com corticoide spray, o outro vai precisar de irrigação, outro vai precisar de corticoide oral junto e outro vai precisar do biológico. Então depende muito de caso a caso. E a taxa de sucesso, sempre que você usa medicação oral, a taxa de sucesso sobe, tá? Lá na escola, quando a gente faz a terapia máxima, é quase 70%, 75% de sucesso em curto prazo. Só que o cara é crônico, você dá lá corticoide oral, dá corticoide nasal, lavagem nasal, melhora todo mundo, dá 3 meses, piora todo mundo. Então esse que é o X da questão. E aí o que o EPOS trouxe para a gente do ano passado de evidência e recomendação? Eu vou passar todos que eles falaram, depois eu faço um resuminho no final dessa parte. Então, eles recomendaram corticoide spray. Aqui o EPOS ele não separou, como vocês viram, mais em crônica com pólipos, crônica sem pólipos, né? Tudo a crônica difusa deles. Então, eles botaram recomendação para corticoide spray, mas não tem recomendação antibiótico ficar em cima do muro. Os corticoides mais novos, né, de alto volume, alta dose, não tem ainda grau de recomendação para eles. Antileucotrieno descongestionante contra, dessensibilização de aspirina padré, eles deixaram como opção. Os biológicos eles recomendaram, vou falar no final da aula. Aí aquelas
bruxarias aí, quando a gente vai mudando as coisas que ainda não tem muita evidência, para eles é praticamente tudo sem recomendação ou recomendação contra, tá? As irrigações, eles recomendam a irrigação com soro, mas eles não recomendam, sem recomendação para xilitol, e hipertônico, alta temperatura, mel, eles colocam tudo como contra, tá bom? Em resumo, então, para o EPOS, o que tem de positivo? Corticoide Topic Spray, recomendado. Corticoide implante, né, aqueles implantes etimoidais, opção. Dessensibilização à aspirina, opção. Biológicos, recomendação. E irrigação nasal com soro, recomendação. Então, isso que o EPOS nos trouxe ano passado de mais força, vamos dizer assim, de evidência, tá bom? Muito bom. E o AICAR? O AICAR separa em sem pólipos e com pólipos. Então, para os sem pólipos primeiro, eles recomendam bastante as lavagens, né, as soluções salinas. Corticoide spray fica como opção para sem pólipos, porque, na verdade, o corticoide acaba fazendo mais efeito no pólipo, né? No sem pólipos não entra nos seios, então não tem tanta recomendação. Mas eles colocam a irrigação de pós-operatório como recomendação. Que mais? Antibióticos, tudo sem recomendação, sendo que os endovenosos e utópicos é contra, antifúngico contra, biológicos para sem pólipo não é para usar, antileucotrieno pode ser opção se tiver alergia, que mais que eles colocam? Probiótico, descongestionante, mel, tudo sem recomendação, prata ainda coloca como recomendação contra e por aí vai. E a com pólipos? Com pólipos, solução salina já tem menos recomendação. Por quê? Porque às vezes o pólipo é tão grande que o soro não entra. Então, para eles não tem muito senso. Já o corticoide spray, eles acham que tem recomendação forte. Porque aí tem o pólipo, aí vai fazer diminuir o tamanho do pólipo, então vai ser eficaz. Corticoide tópico e irrigação, eles recomendam forte também, porque aí não é só lavagem, está entrando remédio também, né? Corticoide oral curto prazo, recomendação forte, porque realmente o corticoide oral ele enxuga esses pólipos, então melhora bastante. Antibiótico, só o macrolídeo que eles colocam como opção em algumas situações. Que mais? Os biológicos, eles fazem umas recomendações específicas, eu vou falar no final da aula. Antileucotrieno é uma opção. Aí aquelas coisas mais diferentes, tudo sem recomendação. Aqui, xilitol entra como opção para com pólipos, dessensibilização, eles já acham que é recomendação. Então, esse é o grande resumo que a gente tem aí do que eu tenho de tratamento clínico, então, isoladamente. Esse é um quadro que é bem legal, não só para gravar, porque, eu vou ser bem sincero, a gente acaba não decorando essas coisas, mas é até para mostrar para vocês como a evidência é complexa e como a percepção do que a evidência fala também é complicada, não existe um certo e errado. Vocês vão ver que recomendar ou não recomendar não é uma coisa matemática, entra um pouquinho de opinião de quem está fazendo a diretriz, tá? Então, tem muito isso na jogada também, tá? Mas se vocês forem perceber, ó, não tem nada que as três colunas têm o mesmo grau de recomendação, tá? Para vocês verem que é um negócio complexo mesmo. Muito bom. E aí, perdão, desde o AICAR de 2016, que eles já falavam que não adianta ficar dando muito remédio, tem que operar. Esses pacientes precisam ser operados e aí sim fazer uma terapia pós-operatória que vai ser adequada. Então, não é que não precisa indicar de cara, mas é importante vocês lembrarem que não adianta ficar medindo muito esforço antes de operar, tá bom? É melhor levar esse cara para a cirurgia. E aí, o que as diretrizes modernas têm falado? O EPOS fala o seguinte, ó, que se for uma sinusite localizada, tipo pólipo unilateral, esse cara não é para você tratar, é para tomografar. Você tem que descartar câncer, provavelmente vão ser problemas que são cirúrgicos, que não adianta tratamento clínico, né? Então você tomografa e opera. Agora, a sinusite crônica difusa, que seria aquele pólipo bilateral que a gente está acostumado a mexer, aí sim, você pode tentar lavagem nasal, corticoide spray, verdinho é recomendação, branco é sem recomendação. Eles colocam que você pode usar o corticoide tópico e irrigação, mas eles não têm grau de recomendação. Pode-se considerar corticoide oral. E aí, na falha, é aquilo que eu falei. Será que eu repito ou já vou direto para a cirurgia? Hoje em dia, a gente tem percebido que é melhor ir direto para a cirurgia, porque você ganha espaço e ganha qualidade de vida para o seu paciente, tá? Apesar de não ser curativo. E o americano? O americano fala o seguinte, ó, sem pólipos, lavagem nasal, corticoide spray, antibiótico e fica como opção fazer o corticoide oral.
Para polipose é quase igual, ó, solução salina, corticoide spray, só que agora quem tem recomendação é o corticoide oral. E o antibiótico oral você pode usar se quiser, senão você não precisa usar. Não deu certo aí com isso? Cirurgia. Como eu falei para vocês, aí a recomendação é que vocês operem logo mesmo esses pacientes, porque a gente sabe hoje em dia que ficar dando remédio, você acaba perdendo tempo no seu tratamento, tá bom? Bom, e aí, então, como que a gente trata, então, aqueles fenótipos específicos da sinusite crônica? O cara da atópica do compartimento central, como ele começa muito novo, você vai ter que tentar tratamento clínico primeiro. Então, você vai fazer vacina, vai fazer corticoide spray, talvez possa fazer irrigação, mas não é a realidade que a gente usa geralmente. Então, esse é o cara da alergia. Tem que fazer vacina e corticoide tópico. E se não está melhorando, aí você vai para a cirurgia, tá bom? Agora, o cara daquela polipose lá dos 40 anos, no início de adulto, esse cara é melhor você operar logo. Não adianta ficar tratando muito. Opera, faz uma cirurgia ampla e aí depois você vai para o corticoide de irrigação, tá? E a crônica eosinofílica, que é aquela que já começa um pouquinho depois, mesma coisa. Opera, só que a diferença é que esse cara não vai para o corticoide, ele vai mais para uma crônica em dose baixa, tá? Em tempo prolongado. Então essa que é a ideia para esses... Essa é a ideia, vamos dizer assim, básica de cada um dos grupos. Claro que aí você vai ter que sambar aí conforme a música, de acordo com o que o paciente vai evoluir. Então, vamos para a cirurgia. O que a gente tem de evidência em cirurgia? Olha que interessante. Eu sei que muita gente gosta de fazer tratamentos clínicos pré-operatórios para melhorar o campo cirúrgico. Eu, particularmente, não faço, porque eu acho que campo cirúrgico é anestesista dependente, tá? Então, quando o anestesista é bom, o campo cirúrgico fica bom também. Mas se, por exemplo, se você está numa situação que você não pode escolher seu anestesista, talvez valha a pena você fazer alguma coisa para melhorar seu campo. Então, para sinusite crônica sem pólipos, o que tem recomendação é só corticoide spray, tá? Corticoide oral, antibiótico oral, que a gente costuma usar muito no Brasil, não tem recomendação. E para crônica com pólipos, o que você poderia usar era o corticoide spray e o corticoide oral. E o antibiótico, que eu sei que muita gente usa, não tem recomendação aqui para o caso, tá bom? Isso é o que traz a diretriz desse ano. E o tratamento cirúrgico, basicamente, a gente mudou daquela ideia do Stamberger de fazer buraco pequenininho só para fazer drenagem e ventilação para uma ideia de cirurgia mais ampla para fazer um acesso à terapia tópica, tá? Então, os paradigmas mudaram em relação à cirurgia para sinusite crônica. Então, a gente mudou daquela cirurgia que era de espaço transicional do Stamberger para uma cirurgia ampla e completa que aqui o EPOS chama isso de full FAS, tá bom? Então essa que é a ideia para sinusite crônica atual. E por que isso? Ah, mas eu faço uma cirurgia limitada numa sinusite crônica mais leve e vai tudo muito bem. Eu concordo, a cirurgia limitada tem seu papel, não é que o Stamberger estava totalmente errado. Mas vai ter situação que você vai precisar de cirurgia mais ampla. O problema da cirurgia mais ampla, obviamente, tem mais risco, né? Você tem risco de ter mais lesão, tudo. Então, você tem que tomar mais cuidado. Talvez, pensando assim em termos populacionais, talvez seja melhor que a gente faça mais cirurgia limitada e restrinja a cirurgia ampla para os casos mais graves. Na escola, a gente acaba fazendo mais a cirurgia ampla porque os pacientes são piores mesmo, né? As doenças são piores. E o que é uma cirurgia ampla? É isso, é você pegar, esse é o lado direito, ó, ótica de zero, maxilar bem aberto, esfenoidal bem aberto, base de crânio esqueletizada e o frontal bem aberto. Então, esse que é o nosso goal aí para obtenção. Agora, usando uma ótica angulada de 70, ó, você consegue ver o maxilar bem abertão, consegue ver aqui esfenoidal, base de crânio, ver tudo direitinho, chega lá no seio frontal. Então, para as doenças mais graves, precisa ser assim. Para as doenças mais tranquilinhas, se você fizer uma cirurgia limitada, vai dar muito certo também, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Tanto que, ó, mesmo a extensão da cirurgia endoscópica é tudo opção, tá? Eles só batem o martelo que você tem que fazer a septoplastia quando tem desvio de septo. Eu, particularmente, faço septoplastia em quase todos os pacientes que eu vou fazer sinusé. Primeiro porque melhora o acesso no intraoperatório e principalmente porque melhora o acesso no pós-operatório. Então eu consigo fazer curativo com mais facilidade no pós-operatório, sabe? E os cuidados pós-operatórios, aqueles iniciais, o que tem de recomendação? Tem que usar solução salina em todo mundo, né? Tem que mandar o paciente lavar o nariz com soro, tem que fazer debridamento, ou seja, vai lá, passa o algodãozinho,
tira bastante crosta, aspira bastante. Eu esqueci, depois eu mostro no final da aula, esqueci de colocar nessa aula um vídeo do Balsa, mostrando a aspiração do pós-operatório, que é super legal. Meus pós-operatórios de sinusectomia são sempre com aspirador. Eu uso mais o aspirador do que a baioneta ou um Takahashi. Eu uso mais o aspirador no pós-operatório. Corticóide tópico com recomendação e o restante é tudo opção ou recomendação contra, por exemplo, o descongestionante tópico, naquele período inicial de pós-operatório, tá bom? Naquelas primeiras 2 semanas. E aí, depois das 2 semanas, a gente vai aí para a necessidade ou não da terapia tópica. Isso aqui é um quadro que eu inventei, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer lá na escola. Isso daí saiu da minha cabeça, tá? Então, evidência zero. É só para dizer como que a gente faz. Como que eu decido, então? A gente faz como... Isso aqui é uma cópia do que tem no Practal, da rinite alérgica, sabe? Daquele step up, step down. É a mesma coisa que eu acho para sinusite crônica. Então, o que são esses degraus? Eu tenho esses 5 degraus aqui, vamos dizer assim. Lavagem nasal mais corticoide spray, corticoide de irrigação mais corticoide oral e os biológicos. Então, bem resumidamente, eu poderia fazer uma sequência aí desses 5 tratamentos. Qual degrau que eu tenho que começar? Se vocês virem aula em congresso, todo mundo vai falar para você começar aqui, ó, corticoide de irrigação. Não está errado. Mas você tem que entender que vai ter paciente que você vai ter que fazer o step down, né? Vai ter paciente que vai ficar muito bem, que você vai diminuir o degrau. Às vezes eu acho que dá para a gente começar, de repente, daqui e ir subindo a depender do problema. Tá? E como que é o a depender do problema? É pela endoscopia nasal. Não dá para confiar no sintoma do paciente. Paciente de sinusite crônica, você não pode operar e falar, olha, agora volta a se piorar. Porque quando ele voltar, quando piorar, na verdade, ele vai voltar para se operar de novo. Então pode ter uma vantagem secundária nisso, mas a ideia é que você torne esse paciente crônico, que ele vai passar com você várias vezes. Vai virar um paciente que vai movimentar seu consultório. Então, no começo você tem que ver mais com menos tempo, depois você vai espaçando um pouco mais, mas o importante é passar a ótica ou passar a fibra no nariz, que é para ter certeza que a mucosa está boa. Por quê? Porque a mucosa se altera antes dos sintomas no pós-operatório, tá? O cara ficar sintomático é porque a mucosa já está muito inflamada. Então, você vai pensar em subir ou descer o degrau a depender do controle endoscópico. Aqui é só para mostrar, isso daqui é a tese de doutorado da Juju. No doutorado dela, a gente está operando os pacientes com polipose, e aí a gente começa do degrau inferior, de lavagem, e vai subindo de acordo com a necessidade. Repara que mesmo começando com lavagem, 1/3 dos pacientes com 6 meses continuam bem. Então, não é que todo mundo vai precisar de corticoide de irrigação. Vai ter paciente que vai precisar, vai ter paciente que não vai precisar. Como eu disse, tem que fazer aquela abordagem individualizada, tá bom? Bom, a irrigação nasal, isso vocês também já estão bem cientes, né? Você pode usar a garrafinha, que é um alto volume e alta pressão. Você pode usar a chaleira, que é o que eu prefiro mais, o NetPot, porque dá menos dor de ouvido. A minha casuística no consultório, quando eu usava muito a garrafinha, era que 50% dos meus pacientes tinham dor de ouvido. Independentemente de eu falar, faz assim, faz assado, aperta mais devagar, o cara tinha dor de ouvido do mesmo jeito. Então eu prefiro fazer com a chaleirinha. E você pode usar isso daqui também, que é um bico nozzle, que foi criado aqui no Brasil mesmo, para o motorrino. E aí você coloca isso no frasco de soro e faz a lavagem. Mas no Brasil você também pode usar a boa e velha seringa grande, seringa de 20, seringa de 60, de 50 ml. Por quê? Porque a gente viu aqui, esse foi um estudo que foi conduzido pelo Balsa, lá na época com o Guilherme, que era o residente dele lá no Edmundo, e ele mostrou que se você fizer aquela sutura de concha média, a penetração com a seringa fica tão boa quanto a penetração com o squeeze bottle. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Se o paciente não vai usar chaleira, não tem como comprar squeeze bottle, você vai usar seringa, mas aí você dá aquele ponto na concha média, que é para deixar a concha média suturada no septo, tá bom? O que o EPUS fala das irrigações? Recomendação: isotônica, lactato, ringer lactato e corticoide. Isso é a recomendação. Em cima do muro com antibiótico, xilitol, hialuronato, xiloglucano, que é para melhorar o batimento mucociliar. E eles colocam como contra hipertônica, antifúngico, descongestionante, shampoo, mel e alta temperatura. Tá? A hipertônica eu sou um pouco reticente se é tão contra assim. Na verdade, você vai usar isotônico e hipertônico, depende do gosto do seu paciente. Aí, viu? As duas, para mim, são boas. É que a hipertônica, às vezes, pode irritar mais, né? Esse que é o problema maior. Bom,
E aí, indo para o final da aula, a gente tem o corticoide de irrigação, acho que quem já assistiu minhas aulas também está cansado de ver eu falar sobre isso. Você vai ter uma junção da melhor droga, que é o corticoide, com a melhor maneira de aplicar, que é em alto volume. E o clássico é usar budesonida em ampola, que é o Pulmicort, né? Mas você pode usar também mometasona cápsulas. O problema é isso, ó, que budesonida ampola até tem de 1 miligrama. Agora, a mometasona cápsula, você precisaria usar 5 cápsulas para dar os 2 miligramas, que é a dose recomendada. E o grande problema é que é caro, né? O Pulmicort aqui vai acabar saindo uns 150, 200, dependendo do preço na farmácia aí por mês. Então, isso vocês acho que também, para quem já assistiu minha aula, sabe bastante disso. A gente tem algumas opções que a gente usa lá na escola. A principal é a budesonida manipulada, 1%, que a gente pede para pingar 2 gotinhas dessa solução. Perdão. A gente usa 2 gotinhas dessa solução. Deixa eu só pegar uma coca aqui. Em 250 ml, e aí isso vai dar 1 miligrama. Mas você pode usar também betametasona em creme, você vai colocar uns 2 centímetros mais ou menos, ou mometasona em creme. A gente tem um folheto aqui para ensinar a farmácia de manipulação como fazer essa budesonida manipulada. Isso está no nosso site, lá no rinepm.com.br/rotinas. Vocês podem pegar lá, manda para a farmácia que vocês querem fazer, e conversa com eles. O problema aqui da manipulação de budesonida é que a budesonida mesmo, eles têm que, acho que, comprar um bloco que sai caro, e se não tiver volume para demanda, né, de paciente, para a farmácia não vale a pena. A gente conseguiu fazer numa farmácia aqui em São Paulo que o preço sai... Isso também foi por causa da tese da Érica, da Eriquete, com a tese da Gabi. E aí a gente conseguiu manipular numa farmácia, a gente não tem nenhum conflito também com ela. Na verdade, a gente pediu para diminuir o máximo o custo. Eles conseguiram fazer por cerca de 80, 90 reais um frasco que dura de 3 a 4 meses. Então, para o nosso paciente do SUS começa a ficar bom, né? Que aí vai dar 20 reais por mês, então fica mais tranquilo. A gente faz opção ao soro também, que você pode usar sal e bicarbonato, ou na quantidade de 1 colher de café ou na quantidade de 1 colher de chá, dependendo se você quer ser isotônico ou hipertônico. Isso também tem no site, a gente colocou isso daqui, ó, esse panfleto é o que a gente tem lá no ambulatório para dar para os pacientes. Então, por exemplo, ó, tem tanto para solo isotônico como hipertônico, né, como fazer. Nessa farmácia eles fazem já um sachêzinho já com essas medidas, então para os pacientes do consultório eu acabo falando para comprar isso também. Tem nesse panfleto que remédio que eu vou usar, se é o creme, se é a manipulada ou se é o Pulmicort, e tem também com qual instrumento eu quero que ele use, né? Qualquer um desses daqui. Também não tenho conflito de interesse com nenhum deles, não. É que a gente faz mesmo para... Eu uso isso no consultório também, esse panfleto, que é para ajudar os pacientes. Vocês podem baixar para vocês, muda o logo lá, coloca o de vocês da faculdade e usa para os seus pacientes. Acho que é uma maneira bem legal para orientá-los, sabe, de como tem que ser feito a coisa. E só para mostrar o que a gente tem na escola, então, isso daqui foi um trabalho que saiu agora na Revista Brasileira, que foi feito pela Gabi, pela Eriquinha. A gente levantou os nossos casos, né? A gente conseguiu levantar com pré e pós 292 ciclos de irrigação em 257 pacientes. E na escola é meio a meio o uso de budesonida ou de creme, porque o creme ainda é mais barato do que a budesonida, né? Então tem alguns pacientes que acabam indo para o creme. E olha que interessante, isso acho que são dicas bem legais. Aqueles pacientes que eram piores são os que melhoram mais com a irrigação. Então, aquele cara com pólipo, que já operou, que tem muita asma, intolerância à aspirina, é o que vai melhor. A budesonida em gotas é melhor do que o betametasona em creme. Então, quando dá, a gente tem evitado usar o creme. A gente prefere que ele faça a manipulação. E a budesonida em gotas com 1 miligrama, que são 2 gotas, é melhor do que se você usar 1 gota só por dia, tá? Efeitos colaterais são baixos, 2,5%, basicamente plenitude aural e epistaxe. Reagudização somente em 6,5% contra 10%, quase 11% do spray. E cirurgia necessária só em 11%, aí não teve muita diferença em relação ao spray, que foram 12%. Então, se possível, usa a budesonida diluída mesmo, manipulada, que é melhor do que o creme, tá bom? Mesmo assim, o EPUS fica ainda em cima do muro, ele coloca que não tem dado suficiente para indicar essa irrigação em alto volume, tá? Ele não fala que não tem ainda dado para dizer que é melhor do que spray.
Aqui um dado só de curiosidade, assim, a tua paciente ficar grávida, para de usar irrigação, tá? Eles colocam que não pode ser usado, principalmente porque é off-label, né? Isso não está na bula do medicamento para você usar isso. Então, se engravidar, é bom tomar cuidado, para de usar irrigação, tomar cuidado com o antileucotrieno e parar da sensibilização também, tá? Aí você tem que voltar, infelizmente, para o corticoide spray e corticoide oral, não tem jeito. Bom, e depois da cirurgia com irrigação, o que a gente tem? A gente pode usar um omalizumab, por exemplo, na doença atópica do compartimento central. A gente pode usar o mepolizumab e dupilumab na crônica eosinofílica, mas você pode também tentar os antileucotrienos. Pode talvez fazer ciclos de corticoide oral mesmo, 2 ou 3 vezes ao ano. E na crônica não eosinofílica, você pode tentar o xilitol. Esse xilitol não é o que é vendido comercialmente do spray com xilitol, tá? É o xilitol no alto volume. Então, você vai pegar aqueles 250 ml, pega uma colher de chá de xilitol e joga dentro da solução para ele fazer lavagem, tá? Essa que é a ideia. Então, isso que você tem para fazer além da cirurgia com a irrigação tradicional. Bom, e os biológicos? Agora, para finalizar a mesma aula, os biológicos, a gente lançou um guideline esse ano relacionado aos biológicos. E o que a gente tem, então, no Brasil? Eu tenho o anti-GE, que é o omalizumab, anti-L5, que é o mepolizumab e o benralizumab, e o anti-L4 e L13, que é o dupilumab. Eles podem pegar tanto os anticorpos circulantes como os receptores. Esses são os nomes comerciais que a gente tem no Brasil. Biológico dá para falar nome comercial, porque você nunca vai ter um biológico exatamente igual ao outro, por causa do critério de fabricação mesmo, que envolve mecanismos biológicos, então não fica totalmente igual. E tem recomendação já no Brasil para sinusite crônica isolada, para o anti-GE, e para sinusite crônica isolada do anti-L4. Então, o anti-L5 não tem indicação só para sinusite crônica, ele precisa ter outras coisas, por exemplo, uma asma eosinofílica grave ou o Churg-Strauss, né, o GEPA, tá bom? E aqui a dose, isso daqui não vai muito ao caso agora. Então, como eu disse, tem aprovação aqui na Anvisa já para esses dois. E o que o europeu fala? O europeu fala que o anti-GE não tem recomendação para crônica eosinofílica, mas que o anti-L5 e o anti-L4 tem recomendação para crônica eosinofílica. Já o americano, ele fica em cima do muro em relação ao anti-GE, né? Ele fala que é opção para recomendação fraca, ele fala que é opção só o anti-L5 e ele bate o martelo do anti-L4 para esses casos mais graves. Aí realmente o anti-L4 é muito bom, tá? E qual que é a indicação que a gente colocou no Brasil? Tem que ter inflamação do tipo 2, né, naquela fenotipagem e endotipagem que eu mostrei no começo da aula, e tem que ser uma sinusite mais grave, né? Então tem que ser aquele cara que você já operou, não está controlando, faz irrigação, não melhora. Esse é o cara que tem que ir para o biológico. Então esse é um exemplo. Eu estou com 3 pacientes só com biológico até o momento do dupilumab. Esse daqui é uma amiga minha, Alessandra, que está morando na Alemanha, já tinha mandado ano passado, na época que a gente começou com as aulas virtuais, que era um caso que o chefe dela acompanhava lá na Alemanha. Uma crônica eosinofílica com pólipos, várias cirurgias, sem controle com medicação, a tomografia tudo ruim. Olha como esse paciente ficou depois de 4 doses do dupilumab. Então, esse é o perfil que vocês têm que lembrar para dar biológico. Não é para dar biológico em qualquer paciente, é só naquele paciente que não está dando certo mesmo. Aí, realmente, ele vai muito bem, tá bom? Lembrando sempre que biológico não é a primeira opção. Lembra que naquela minha escada imaginária aí que eu criei, o biológico está no último degrau, tá? É a última opção que a gente vai usar, é pensar no biológico, tá bom? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpem-me pelo tempo aí, Veiga. Acho que eu consegui fazer uns 45 para 50 minutos, talvez. Esse daqui é a nossa equipe lá da Rino da escola. Vocês viram que a gente tem muito dado que eu mostro que é nosso, e esses dados nossos não seriam possíveis sem essa equipe toda aí. Então, só tenho que agradecer a todos eles. Tudo que eu consigo passar em aula, eu dependo muito deles. Até mesmo para preparar as aulas, tem muita coisa que eles que me passam. Então, eu sempre gosto de deixar um agradecimento aí para eles. Então é isso, meus queridos. Estamos abertos aí para perguntas, aí para discussão do que vocês preferirem. Boa, Makoto. Bom, pessoal, vocês podem ou pedir aí pelo chat ou abrir o microfone para fazer pergunta. Eu vou te fazer uma, Makoto. Dentro dos tratamentos aí,
Uma das coisas que a gente pode usar é macrolídeo, certo? Na não eosinofílica. E aí a pergunta, sim, como que você usa? Dose, porque isso é uma bagunça, né? Cada um usa e cada um usa um macrolídeo. Né? Lá na Unifesp, vocês estão usando qual macrolídeo e qual dose e por quanto tempo, quando vocês optam pelo macrolídeo? Ótima pergunta. Então, é bem o que você colocou. Para o não eosinofílico. Antigamente, a gente acabava usando naquele que falhava o corticoide, que habitualmente acabava sendo não eosinofílico. Né? Hoje a gente biopsia antes. Eu uso azitromicina por comodidade. Tá? Não é por... não tem estudo mostrando um melhor do que o outro. Tem muita gente que prefere a claritromicina até ao invés da azitromicina. Eu gosto muito da azitro. Aí eu acabo fazendo a dose de manutenção, que são 500 miligramas, segunda, quarta e sexta-feira. Então ele toma um comprimido na segunda, um na quarta, um na sexta, e aí pelo menos 12 semanas, assim, sabe? Pelo menos uns 3 meses usando essa dose. A ideia é que seja crônico, né? Que a gente, otorrino, não gosta de ficar usando remédio contínuo, mas a ideia é que é um paciente que vai precisar de um tratamento crônico. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Eu queria. Oi, Makoto, a Charice, tudo Poxa, bem? tudo bem, querida? Tudo, você? Tudo bom, graças a Deus. Então tá bom. Makoto, deixa eu te perguntar um negócio. Você tem experiência, eu nem sei se está fazendo esse troço ainda, de fazer sinusé, aquele esquema de entrar com balão e ampliar o ósteo de drenagem dos seios com aquele balão. Você tem experiência com esse troço aí? Eu tenho, eu tenho porque eu fui speaker da Johnson, então eu era um dos caras que iam com os otorrinos para fazer a cirurgia do balão. Eu vou te falar que assim, vamos tirar o preço da jogada. Se não tivesse o preço na jogada, seria uma opção excelente tanto como uma cirurgia inicial, como uma pré-cirurgia, vamos dizer assim, naqueles casos mais leves. Nos Estados Unidos, eles fazem isso em consultório, seria um tratamento clínico deles, dilatar os ossos com balão para ver se melhora o quadro clínico. E tem algumas situações que ele é perfeito. Criança, sinusite em criança, o balão é muito melhor do que você operar, tradicional. Paciente de UTI, que às vezes está com aquela sinusite de UTI, você tem que levar para você passar um balão, seria perfeito. E paciente com discrasia sanguínea muito intensa. A gente mesmo estava com um paciente aqui na escola com 7.000 plaquetas. Aí a gente tem que ficar esperando melhorar para poder operar. Esse daí seria com balão, resolveria a vida dele, sabe, Chá? Então, mas, Makoto, é uma coisa boa. Mesmo para esses casos que você falou que doença grave, hoje em dia vocês ampliam bastante, vocês fogem um pouco daquela coisa mais de abrir só um pouquinho, né? Amplia bem os ósseos. Com o balão isso é possível? Não. É o que eu falei. Isso foi ótimo você reforçar isso, Chá. O balão é naquela doença mais levinha ou nessas situações que eu te falei muito especiais. Então, o balão não é para todo mundo, não é para usar. Mesmo se fosse baratinho, não era para usar para todo mundo. Considerando que o preço era absurdo na época que veio aqui para o Brasil, né? Se eu não me engano, o kit era de 12 a 14 mil. Aí tira mais ainda a indicação, né? Não tem a menor condição. Mas o balão, o problema do balão é esse. São essas situações específicas que ele dá muito certo. É igual o biológico. São situações específicas que ele vai dar muito certo. Entendi, aproveitando obrigada. Do biológico. Imagina, querida. Perdão. Prats, aproveitando do imunobiológico, já que você começou, e você tem usado só raramente, em situações específicas, é pelo preço ou porque você realmente acredita que ele não deve ser usado em maior frequência, em mais pacientes? As duas coisas, viu, Prats? Eu vou te falar que não é só pelo preço. Só para você imaginar. Vamos supor um paciente de uma sinusite crônica que não fosse tão grave. Você não acha que é melhor a gente operar e, de repente, tratar de vez em quando só do que deixar ele com biológico o resto da vida? Essa que é a comparação que você precisa fazer, sabe? Sim, tentar a cirurgia primeiro, vai que dá certo, e muito exatamente. melhor, então, né? Não é só pelo preço, não. É porque, como é um tratamento, de novo, é um tratamento que vai ter que ser meio que para a vida toda. Se você tiver uma opção de repente, com uma cirurgia melhorar a qualidade de vida e ele conseguir, de repente, controlar só com spray ou com irrigação,
eu acho mais fácil do que ter que usar um biológico, mesmo que o biológico fosse baratinho. Entendi. E com pólipo muda alguma coisa? Uma sinusite com mais pólipo? Mais... Em relação à cirurgia ou E biológico? recidiva ou o imunobiológico? Você prefere Na verdade, operar o biológico, várias vezes ou imunobiológico? Então, hoje em dia, eu já teria ido mais com biológico. Então, por exemplo, um paciente que já operei 3, 4 vezes, hoje em dia eu prefiro que ele vá para o biológico depois da cirurgia. Às vezes até faço uma nova cirurgia para ganhar espaço de novo, porque às vezes tem estenose cicatricial, né? A questão não é só o pólipo, realmente o biológico vai fazer esse pólipo sumir. Agora, às vezes o cara tá com um bloqueio mesmo, aí você precisa operar de novo e faz o biológico para ganhar essa parte de desinflamação, né? De anti-inflamatórios. Ok, obrigado, Makoto. Excelente aula. Imagina, Parabéns. meu amigo. Prazer te Makoto. ver. Obrigado. Makoto, Carlão Fala aqui aí, Carlão. falando. Cara, primeiramente, parabéns. Aula excelente, como sempre. Sou seu fã. Acho que você tem uma didática fantástica, fora o conhecimento aí, a clareza. Parabéns. Então, primeiramente, parabéns. Vocês são todos meus amigos, não vale essas coisas. Não vale. Também, mas é de coração. Outra coisa, só queria dar um crédito aí e uma moral para Karina Brunetti, que é o torrino que você citou, que Isso. Inventou. É nossa Ela filha mesma. que fez Ela mesma. na ABC, Faculdade de Residência. Então, só dando um créditozinho aí, dando uma moral para nós aqui. Ah, não, foi bom você ter lembrado, obrigado. Ela me deu um monte de bico para a gente usar aqui na escola, quando ela desenvolveu. Eu conversei com ela várias vezes. Ela foi para o interior agora, né? Ela não está mais para cá, né? Eu não me lembro qual cidade que ela tinha ido. Mas isso, boa. Ela tinha me falado mesmo que tinha ido para lá. E não, a ideia dela foi genial, né? Isso é legal demais. Tanto que eu coloco em aula e coloco no folheto também, que eu achei a criação fantástica. Sim, eu tenho aqui, eu uso, eu gosto também, acho que funciona bem, vai legal também. A tese da Gabi e da Érica, como elas estão fazendo em irrigação de pré e pós-operatório, elas usam o nozzle nos pacientes. É bem legal. Não, que é prático, né, também. Legal, parabéns. Excelente, não tem nem o que te perguntar. Muito claro. Valeu, meu amigo. Prazer te ver. Todo meu, cara. Abração. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Enquanto isso, vou agradecendo aqui a Ana Luísa, que mandou pelo chat, a Ju Lemes, um abração para você, Ju. Faz tempo que eu não te vejo também. E para a Chá de novo. Charice também tem amizade de muito tempo, né, Chá? Não dá nem para falar isso daí, porque começa a queimar o filme. Makoto, começa a entregar a idade, viu? Makoto, só para dizer que essa didática maravilhosa aí, desde 99 no cursinho lá do Singular. Ah lá, e a Ju entra e fala quando eu dava aula no cursinho. Ela já queimou, daí ela já queima mesmo, né? Não era para queimar, ela já queimou total, né? Beijão, Ju. Que bom te ver. Galera do ABC, Makoto. Exato. Beijão. A gente está assistindo aqui com o mascote. Ah, maravilha. Cadê o fiotão Ju, aí? eu também aqui com o meu, ó. Já Ai, dormiu maravilha. aqui. Veio assistir comigo e dormiu. Tá vendo? A aula não foi tão boa. Tem gente dormindo na aula. Tá vendo? Nossa, mas é muito gostoso vê-los mesmo. Que eu sou de São Bernardo, né? Então eu acabo tendo amizade com o pessoal daqui, fora da parte médica, otorrinolaringológica. Né? O Carlão também, outro que a gente tem amizade de bar, né, Carlão? Não pode nem falar muito também. Verdade. Você mora na região do ABC ainda, Makoto? Não, meus pais ainda moram no mesmo lugar de quando a gente estudava lá no Salete. Mas eu tô aqui em São Paulo. Tá certo, eu também. Minha mãe mora em São Bernardo, mas eu moro aqui no Ipiranga. Não, meus pais não saem de lá de jeito nenhum, não tem como. Minha mãe também. A Lana tá aqui, ó. A Lana tá aqui na aula. A Lana tá no andar de cima. Ai, jura? A Lana e o Serginho, eles moram aqui no andar de cima. Maravilha. Sim. Bom te ver também, Lana. A gente só cruza no elevador, né? Sempre, Makoto, só no elevador. Obrigado por estar aqui, querida. Mas, Makoto, obrigada. Eu queria te cumprimentar porque você teve uma lógica
de juntar tudo e deixar muito claro que isso é raro, né, nas pessoas que dão aula. Parabéns mesmo, foi muito, muito bacana a tua aula. Ô, Pri, obrigado, obrigado. Ainda mais vindo de você, fico mais lisonjeado ainda. Obrigadão, querida. Sabe que eu tento fazer aula com as dúvidas que eu tenho, né? Então eu tento colocar meio que... Às vezes eu sou sincero demais, me perdoem, mas eu tento fazer com as dúvidas que eu tenho também em aula, sabe? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma colocação, Makoto, brigadaço, como sempre, sensacional. Valeu por ter topado aí, falar para a gente, acho que acrescentou muita coisa, né, do epos, do ICAR aí, que a galera às vezes não tem tanto contato, que nem a gente tem, quem é rinologista, que está em cima disso, mas valeu, brigadaço, viu? Obrigado, meu amigo. A outra para o rinociste aguda, para o ano que vem. Falou? Boa, a gente já combina para o ano que vem da aguda. Então tá bom. Aguda é mais tranquilo. Então tá bom, pessoal. Boa noite, obrigado por todo mundo estar por aí. Obrigada, gente. Obrigada, A Makoto. gente tem de dezembro. Obrigado, de dezembro vai ser o Beijo. Ítalo. O Ítalo vai vir falar para a gente. O tema eu falo depois, é surpresa, mas ele vai falar para a gente em dezembro, é a última do ano. Falou? Boa noite. Show. Cotão, obrigado. Valeu. Um abração, meus queridos. Tchau. Fiquem Boa bem noite aí. para todos. Até. Obrigada, Abração. Makoto. Ah, eu vi a Obrigada Renata sempre. agora. Tchau, Grato. Boa noite, galera. Beijo. Boa noite, gente. Obrigadão.